dia do quadro Isso é Sintoma de... Quando o assunto é secreção vaginal, muitas mulheres têm receio por pensar de se tratar de algo anormal ou até falta de higiene. Mas, na verdade, a umidade nessa região pode ser um sinal de muita saúde. Mas, claro, estar atento às características da secreção é super importante para entender quando algo não está bem. E aqui no estúdio eu recebo a médica ginecologista e obstetra, doutora Júlia Paiva. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Desirê. Obrigada pelo convite. Bem-vinda, maravilhosa. Doutora Júlia, vamos começar falando, porque as secreções vaginais são muito assim, as pessoas dizem, tô com corrimento. É a mesma coisa ou o corrimento é algo preocupante? Quando a gente escuta a palavra corrimento, a gente acha que é uma coisa suja, que é ruim, Sim. né? E por isso que a gente tenta tirar esse nome corrimento e usar o termo secreção vaginal. Tá. Porque é um termo que não quer dizer que é uma coisa, uma doença, uma coisa que eu preciso me preocupar. Existem sim secreções vaginais patológicas, que aí sim são corrimentos, né, que são um problema, mas a maioria das mulheres que acham que estão com algum problema é uma secreção normal. A pessoa acha que a calcinha tem que ficar sempre limpinha, sem nada. Não existe isso. É normal a gente ter algum tipo de secreção na calcinha. Eu falei até, né, doutora Júlia, que era saúde, né, essa umidade ali na região. Muitas mulheres que sofrem tanto, principalmente durante a menopausa, que não tem lubrificação, não tem secreção. Exatamente. E muitas vezes as mais jovens acham o fim da picada, né? Porque tem que usar protetor íntimo. Com relação a essa secreção vaginal, existem cores, né? Como você falou bem aí, que ficar atento a essas características para entender se é algo positivo ou se é algo patológico. Qual seria, assim, uma cor que você diz, isso daqui é natural, tá de boa, tô bem? E quando a gente deve começar a se preocupar? Na verdade, Desirê, depende da fase do ciclo menstrual que a mulher está. Então, isso é até usado como método contraceptivo. Claro, de uma eficácia menor, né? É ideal a gente usar alguma outra coisa, mas o conhecimento da secreção vaginal é usado por algumas mulheres como método contraceptivo. Então, na primeira fase do ciclo menstrual, aquela fase logo depois da menstruação, a secreção ela é transparente ou bem clarinha, parece como se fosse uma clara de ovo. Certo. Vai chegando perto do momento da ovulação, ela fica tipo uma secreção bem viscosa. Você pode até colocar no dedo e ver ela ligando no dedo, né, como se fosse uma liguinha. Essa é a fase que tem maior fertilidade da mulher. E depois da ovulação, ela fica uma secreção branquinha, como se fosse uma massa. E essa secreção é sinal de que a mulher já ovulou. Tá. Todos os meses a gente tem essa mudança. Então, ela pode ser branquinha, como uma massa, ela pode ser transparente e é normal. E outra coisa importante é que às vezes ela é amarela porque na calcinha ela oxidou e fica parecendo uma secreção amarela. Mas que quando a gente coloca aquele aparelhinho, o espéculo, na mulher, no ginecologista, a gente vê que a secreção é totalmente normal. Agora vamos falar, a gente sabe que tem muitas doenças, né, ali na região íntima da mulher, que tem também as secreções. Então a gente teria como identificar, por exemplo, a secreção aí branquinha que parece massa tá ok, a secreção que parece uma clarinha de ovo tá ok também, a amarelada na calcinha, investigar, que pode ser só a oxidação. Exato. Mas vamos falar ali de candidíase e quais são outras doenças que têm secreções também, doutora? Perfeito. A principal característica pra gente são os sintomas relacionados à secreção. Então, se coça, se tem cheiro forte, precisa investigar. Tá. Nem sempre é uma doença que pegou de alguém, que a gente sempre acha isso, né? Que é uma infecção sexualmente transmissível. Isso precisa ser investigado também, mas geralmente é uma alteração da flora. O estresse, queda da imunidade pode levar também a alterações da flora vaginal que leva a essas secreções. Então, candidíase e essa outra que é a vaginose, que é a do cheiro forte, elas não são necessariamente doenças que eu peguei de alguém, são alterações da flora, mas exigem tratamento. Tá. Então, teve coceira, cheiro forte. Se você teve uma mudança muito grande no padrão, você tinha uma quantidade de secreção e depois ficou muita quantidade, ou então se você tiver sangramento na hora da relação ou sangramento inexplicado, também precisa investigar. Agora vamos falar sobre um amigo da mulher, mas que eu sei que os ginecologistas geralmente não recomendam, que é o uso do protetor diário, que digamos que seja um absorvente em tamanho menor. E muitas mulheres, para se sentirem mais confortáveis, né, de ter essa questão de não estar ali naquela sensação de tanta umidade na região vaginal,
usam. Só que eu estava fazendo umas pesquisas, me diga se eu estou certa, que quanto mais a gente usa o protetor, mais úmida vai ficar a região, é isso? Porque abafa, é ruim. Isso. O protetor, se você perceber, ele tem um plástico, que é exatamente para não vazar. E esse plástico pode levar a um abafamento, né? Deixar a vagina mais abafada e acaba aumentando a umidade e aumentando a proliferação de bactérias e fungos ruins. Então, o ideal é a gente deixar a vagina respirar. Isso você pode tanto não usar protetor, como até quando você estiver em casa, tirar a calcinha. Sim. Deixar essa região realmente livre, usar menos calça jeans, a gente nesse ambiente quente que a gente tem, né? A gente sempre fica abafado, tem até aquele suor da virilha. Verdade. Então eu tenho que evitar, usar mais saia, usar mais vestido. Dar o close bem bonita e bem solta por aí. Exato. Agora, doutora, vamos pensar. A mulher se incomoda, tudo bem, não vai usar o protetor íntimo, trocar de calcinha ao longo do dia pode ser uma possibilidade? E apostar talvez em calcinhas de algodão, que a gente usa de lycra, que é para manter tudo ali no lugar, você aperta todinha, você atocha todinha, talvez essas duas opções funcionem? Exatamente. A gente recomenda o uso de calcinha de algodão no dia a dia, né? E hoje em dia tem calcinha de algodão bonita, viu? Que a gente só achava caçolão, né? Então, as pessoas falam, e se o forro for de algodão? Mas se eu tiver o tecido sintético por baixo, acaba abafando da mesma forma. Entendi. Então, deixa a lingerie para aquela ocasião especial, não para o dia a dia. E essa troca de calcinha, para quem se incomoda, é uma ótima ideia. Melhor do que usar o protetor íntimo. Essas foram só as primeiras dicas. Doutora Júlia vai continuar aqui com a gente no próximo bloco. Não, no terceiro bloco. Então, vocês segurem, não fujam daí. Aproveitem e vão lá no nosso WhatsApp 988933999. Manda a sua pergunta que a Maravilhosa responde. Combinado? Combinado. Agora vou mudar completamente de assunto. Lembra que mês passado as receitas do quadro Tá na Mesa foram de salada?